as doenças são criadas pela maneira equivocada com que a nossa persona enxerga os fatos da vida. E mesmo nós, reencarnacionistas, dentro de um ambiente predominantemente não reencarnacionista, nos perdemos nessa ilusão de que as coisas começam na infância e acreditamos que nossos traumas e dramas, nossas características inferiores de personalidade e sentimentos negativos, lá tiveram a sua origem, quando, na verdade, são coisas nossas, que já vêm do nosso espírito, no nosso espírito. A causa de todas as doenças da humanidade é o egoísmo, e isso significa simplesmente o ego no poder. Retirá-lo desse lugar indevido e integrá-lo ao eu divino é a finalidade da psicoterapia reencarnacionista. Muito se tem falado hoje em dia sobre a origem real das doenças físicas, ou melhor dito, as manifestações patológicas que surgem no nosso corpo físico. E aí, Carlos, é o que a gente já estamos falando desde o começo da aula, né? Que o emocional, ou a bagagem emocional que trazemos de outras vidas repercutem nesta vida, né? Então a gente temos que ir limpando desligando, nos conhecendo, fazendo a reforma íntima, que é a única maneira de nos curarmos dessas doenças, né? Senão tudo vai ser paliativo, né? Então, vamos no médico, tratamos e levamos a enfermidade para a próxima vida. É isso mesmo, Carlos. Enquanto a gente não olhar para as nossas sombras, para as nossas inferioridades, a gente vai continuar doente. Então, o que é a evolução do ego? É a gente transmutar, né, as sombras para as virtudes. Isso vem sendo dito desde o começo dos textos aqui, né, sobre saúde e doença. E aí, quem pode ler o próximo? Márcio, fala, posso fazer uma pergunta? Pois não. Eu estava olhando ali, ele estava lendo, eu estava pensando, né, desde do início do slide. Por exemplo, assim, se você vai numa casa espírita convencional kardecista, eles falam que a doença ela está no perispírito, né? Alguns nem falam corpo astral, mas a gente, na verdade, eles falam que está no perispírito. Mas, então, aí a doença não manifestou no físico, ela está no perispírito. Essa doença que eles falam que está no perispírito são, talvez, partes da nossa sombra, que são as nossos padrões nossas personalidades congênitas que nós trazemos, como se fossem várias marcas no perispírito, por exemplo. Se essa doença está no perispírito, é sinal que a pessoa não resolveu na outra vida. Então, ela não resolveu, trouxe para essa carga genética, esse bolsão kármico, que são os nossos traços de personalidade, seria isso? Congênito? Isso tem tudo a ver com a nossa personalidade congênita, que a gente traz de outras encarnações. Com certeza, fica impregnada no perispírito, porque eles né? não falam personalidade congênita, né? Porque eles não têm essa noção, né? Não tem essa noção, mas eu estou falando, olhando assim, eles falam, o perispírito está machucado, em tal lugar está escuro, ou no chakra básico, ou o vidente, quando tem um trabalho de desmaterialização, um trabalho mais profundo, eles falam, estão vendo em tal local, até na própria apometria, né? Então, eu penso assim, se está naquela região, e se a gente olhar para o físico da pessoa, a pessoa tem uma doença recorrente, como, por exemplo, problema no chakra básico, né? Diz que o chakra básico está ligado a energias da Terra. Tem mais outras teorias lá. Aí a pessoa pode ter um problema uterino, problema de bexiga, os órgãos correspondentes. Isso tem tudo a ver com a personalidade congênita. Por quê? Porque eu percebo, né, Rosângela, que os espíritas, eles acreditam na reencarnação. Acreditam mesmo, piamente. Mas é como se fosse assim, a gente reencarna, mas como se o espírito viesse puro. Viesse com uma outra personalidade. Tudo que você vê em suas encarnações passadas, por causa da lei do esquecimento, eles entendem que vem tudo zerado. E a gente começa do zero. Só que, com a personalidade congênita, a gente já sabe que a gente carrega de outras encarnações, né? Essa bagagem a gente carrega. E fica impregnado no perispírito quando a gente reencarna de novo com uma nova persona.
Então, isso é bem claro que isso que os centros espíritas falam, né, que fica impregnado do perispírito, nada mais é que a nossa personalidade congênita. É a explicação. Se não resolveu naquela vida, ele traz para essa vida atual, para tentar resolver, né? Com certeza. E se não resolver essa, fica para as próximas, né? Mas quanto antes a gente resolver, melhor, né? A gente vem com uma fatura para pagar. Vamos quitar essa fatura logo, a gente pode deixar para as próximas? Pode, mas tem juros e correções monetárias. E aí vai ficando cada vez mais difícil, virar uma bola de neve. O psicossomatismo é uma grande evolução, pensamento, sentimento, físico. Mas a psicoterapia reencarnacionista vai mais além, pois questiona o sentimento, atribuindo a sua origem a um equívoco do raciocínio. Por isso, ela é uma terapia do raciocínio, que é onde tudo se origina. Alguns médicos da medicina tradicional ainda relutam em aceitar e integrar a seu cotidiano novas maneiras de pensar a doença, motivos por um receio difícil de entender. Teimosamente, preferem deixar isso completamente de lado, ou a cargo dos psicólogos e psiquiatras. Mas outros já estão abrindo-se para a medicina do futuro, e estão entendendo os seus raciocínios para a integração espírito, mente e corpo, a união de várias maneiras de ajudar um doente. É o que a gente está conversando, né? Desde que a gente começou hoje, esse encontro de hoje. Essa questão de estar tudo interligado. Espírito, mente e corpo. E não só o problema da doença, mas sim tratar o corpo como um todo. E essa racionalização também é importante porque faz a compreensão, né? De tudo que a gente está passando, de todas essas doenças. Por que eu estou doente? O que aconteceu? Para onde foi? Aonde me atingiu no meu corpo? Então, tudo isso tem a ver com a questão dos nossos pensamentos. Acho que é isso. Assim, né, Márcia? Na verdade, essa terapia do raciocínio, da mudança de raciocínio, raciocínio aqui, acho que não ficou muito legal essa palavra raciocínio, porque raciocínio a gente entende como a nossa mente, o racional. Só que esse raciocínio ele tem outro significado. Quando fala raciocínio, fala livre do homem, é o nosso ego, certo? Então, na verdade, seria assim a PR, né, na minha opinião, seria uma terapia na questão da gente lidar com os nossos sentimentos. Porque nas investigações vocês percebem que é muito mais sentimento, sensação, né? E é através dessas sensações e sentimentos que a gente tem essa conscientização da reforma íntima. Então é muito mais o sentir do que o pensar. Não sei se vocês concordam, tá? Mas essa é a minha opinião. Seria assim Eu diria assim. Pode falar, Leila. Eu diria assim que é uma dupla, né? O pensamento e o sentimento, eles andam junto. E quando aqui fala raciocínio, eu estou entendendo assim que é tornar consciente isso, porque muitas vezes a gente tem o sentimento, você vai pensando isso, você vai buscando onde que está essa sombra, onde que está, mas às vezes as pessoas, às vezes a gente não consegue acessar sozinho isso, né? Então, é o tornar consciente. A gente às vezes até percebe que numa situação tem um nó ali, tem um negócio para resolver, mas não consegue acessar sozinho. E essa é a missão do terapeuta, que é ser um facilitador dessa introspecção, dessa tomada de consciência, né? Então, eu faria a tradução, sim, que terapia, quando fala do raciocínio, eu entendi isso, que é trazer para o consciente, né? Porque depois que você traz para o consciente, aí fica mais fácil você lidar com isso. Mas nós temos essa coisa que impede, né? O nosso ego impede da gente se ver. Por mais tem um lado nosso que quer e tem o outro lado que resiste, né? É por isso que a gente precisa do outro, né? Mas, Leila, você que é psicóloga também, tem um outro lado que é a nossa questão inconsciente, que muitas vezes a gente não tem a clareza, né, do que realmente a gente está sentindo. Ou algumas coisas estão muito escondido lá dentro e que o nosso racional ele não consegue enxergar. Então, assim, como eu estou estudando agora essa na questão da arte e terapia,
é o que é você trazer lá de dentro aquilo que você não consegue, que está lá no seu inconsciente e que você nem sabe que tem aquilo dentro de você. Você trazer para outra visão. Porque quando você faz isso, você não está na emoção também. Você enxerga como as suas coisas como se você fosse de fora. E tudo que você vai trazer fazendo aquela arte é sua. São questões internas suas e que muitas vezes é uma descoberta que você nem tinha noção. Então, essa questão do racional, eu acho que é bem o que você falou também. É de você ter consciência das suas questões internas. Então, e a arte, todas as artes, é uma manifestação desse inconsciente, né? Quando você consegue fazer uma produção, você traz para a luz, né? Deixa de ser sombra e traz para a luz. A arte-terapia, eu acho que é um instrumento fantástico para isso, tanto que a gente usa, né? Na terapia psicológica, a gente usa isso, muito mecanismo de projeção. Isso. Desenhos, né? As metáforas, a parte simbólica, porque aí tem o conteúdo no inconsciente. Aí a gente consegue trabalhar esse inconsciente através das manifestações, inclusive do sonho, né? Muitas pessoas conseguem acessar pelo sonho. Aham. E assim, e não é só através da pintura, né? A arte, ela está envolvida, ela envolve a poesia, a música, quer dizer, né? Quantos componentes a gente pode ter essa projeção e trazer para o aqui e o agora. Então, eu acho assim que esse racional que ele trouxe é bem pensando nesse outro lado, que muitas vezes a gente não tem consciência. Como você falou mesmo, Lena, o raciocínio aqui seria a nossa consciência, exatamente. Trazer para o consciente o que vem do pensamento e do sentimento. E perceber qual o poder da investigação do inconsciente, a ferramenta poderosíssima que a gente tem, investigar o inconsciente. Quanto mais o inconsciente a gente trazer para o consciente, a gente aproveita muito melhor a encarnação e o ego consegue evoluir muito mais rápido. Para vocês terem uma ideia, né, nosso inconsciente é 95% da nossa mente só, contra 5% do consciente. Ou seja, somos mais inconsciente do que consciente. Então, perceberam que nas investigações inconscientes, o que importa é o sentimento que ficou daquele evento. Então, não importa a história, não importa o personagem que você foi, não importa o que aconteceu. O importante é você ressignificar aquele sentimento que ficou naquela situação que o mentor mostrou. Isso é o que importa, lidar com sentimentos. E essa ressignificação, Márcio, a gente está vendo que em todas as terapias a gente usa. Sabe? Todas. É de você ter aquela questão daquele problema e você ressignificar a sua história, muitas vezes. Existe essa necessidade. Aquilo aconteceu naquela época. Então, hoje, como é que eu estou hoje? Como é que é aquilo para mim? Então, é você ter essa ressignificação dos seus momentos da sua vida, porque naquela época era aquilo que você pensava, as pessoas eram ela daquela forma, que a gente tem que, também aí vai entrar o perdão, aí, né, vai entrar tantas outras questões. Então, essa ressignificação é que a gente traz para a nossa vida. Então, é por aí que eu acredito. Exatamente, Márcia. O que passou, passou, né? A gente aprendeu com o que passou. Qual o sentimento que ficou, a gente ressignifica e é o daqui para frente. A partir daqui, do agora, o que vai acontecer daqui para frente? Que não se repita caso a gente tenha errado, né? Naquela outra situação. É isso mesmo.